Liberalismo econômico. A Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra durante a segunda metade do século XVIII, assinala a consolidação internacional do capitalismo. A realidade capitalista caracteriza-se basicamente pela supremacia do lucro como princípio mobilizador das atividades econômicas, pela separação entre trabalhadores e meios de produção, pelas relações assalariadas de trabalho, pelas frequentes inovações tecnológicas e pela evolução ampliada de mercadorias. Desde então, o desenvolvimento das relações socioeconômicas capitalistas desperta entusiasmo e críticas nos meios intelectuais. Alguns estudiosos identificam no capitalismo, com sua competitividade e sua geração de riquezas, um horizonte promissor para a humanidade. Outros, alertando para a desigualdade social estabelecida pela dinâmica do mercado, são menos otimistas diante das possibilidades capitalistas, indicando a necessidade de medidas corretivas para reduzir ou eliminar os seus efeitos negativos. Há ainda os pensadores para os quais o capitalismo é essencialmente injusto e desumano, sendo preciso, segundo eles, substituí-lo por uma forma diferente de organização socioeconômica das relações humanas. Essas concepções distintas implicam visões distintas acerca entre Estado e economia. O Estado deve interferir na economia ou suas intervenções são prejudiciais para atividades socioeconômicas? As respostas para essa questão exprimem projetos diversos para as sociedades contemporâneas nesse contexto. As propostas sociopolíticas de maior repercussão são o liberalismo econômico, o socialismo e o estado de bem-estar social / confiança no livre mercado / a teoria econômica liberal foi formulada no século XVIII. O economista britânico Adam Smith, autor de A Riqueza das Nações, é um dos principais representantes dessa linha de pensamento. Em linhas gerais, o liberalismo confia plenamente na capacidade de o capitalismo promover desenvolvimento econômico e social, ou seja, acredita-se que o mercado, por si mesmo, tende a gerar condições de vida vantajosas para a humanidade. De acordo com a perspectiva liberal, os indivíduos agem, sobretudo, de forma egoísta na economia de mercado, procurando exclusivamente seus objetivos particulares. Assim, por exemplo, quando o empresário investe parte de seu capital, dinheiro, na abertura de uma indústria, sua preocupação não é exatamente oferecer novos produtos para a sociedade por gerar empregos, mas sim ampliar a lucratividade de seus negócios. De mesma forma, as pessoas que procuram uma vaga de trabalho concorrem com outras na expectativa de triunfar sobre elas, assim como desejam um emprego que lhes proporcione um melhor salário. Seria necessária então a adoção de medidas para conter o egoísmo e a competição generalizada entre os indivíduos. Para o liberalismo econômico, não. Segundo essa teoria, agindo unicamente conforme seus interesses particulares, as pessoas promovem benefícios para a economia e sociedade. Sob esse prisma, os capitalistas, orientados pela sua ambição por lucro, investem seus capitais em setores nos quais há maior demanda, que é a procura por mercadorias. Utilizando um exemplo simples, se há equilíbrio entre os interesses de consumidores por tecidos e a oferta desse produto no mercado, ao mesmo tempo que há muita procura por artigos de limpeza com baixa oferta, em qual dessas atividades o empresário faria seus investimentos? Certamente ele aplicaria seus recursos de fabricação de produtos de limpeza e agiria desse modo, considerando exclusivamente seus interesses. Com esse procedimento indicado por seu egoísmo, geraria empregos e atenderia a uma demanda da sociedade. Estendendo essa perspectiva para o conjunto da economia, os liberais argumentam que a concorrência conduz a melhores mercadorias e à satisfação das expectativas do conjunto da sociedade / a noção de um mercado autorregulável / na linguagem do liberalismo econômico, o mercado é autorregulável. O que isso quer dizer? O mercado regula a si mesmo, canalizando as ações dos seres humanos para a promoção do desenvolvimento econômico e social, mesmo que essas tenham origem egoísta. E como o mercado realiza esse direcionamento? Na metáfora utilizada por Adam Smith, é a mão invisível do mercado que converte o egoísmo em benefícios socioeconômicos a partir da noção da não intencionalidade, já que esses benefícios não estão originariamente nas intenções dos agentes econômicos.
Essa mão invisível consiste na lei da oferta e procura, segundo a qual a quantidade de mercadorias produzidas e a demanda dos consumidores por esses produtos tendem ao equilíbrio. Caso contrário, se há excesso de mercadorias, os preços caem significativamente, assim como os preços sobem se a demanda é excessiva. A mão invisível encaminharia os investimentos dos recursos produtivos e a energia dos trabalhadores para atividades proveitosas para toda a sociedade. Segundo a concepção liberal, portanto, sendo o mercado autorregulável, podemos fazer a seguinte reflexão. Em outras palavras, há necessidade de estabelecer limites ao funcionamento do mercado, por exemplo, impondo valores solidários às práticas econômicas. Neste momento é fácil identificar a resposta dos liberais para essa pergunta. Não. Afinal, a dinâmica do mercado transforma as ações individuais nos melhores resultados para todos. Dessa forma, intervenções externas, por exemplo, estabelecimento de limites para a concorrência, controle governamental de preços e regulamentação política de salários são desnecessárias para a economia e a sociedade. Essas interferências alterariam o ritmo natural do mercado e gerariam desequilíbrios na produção, circulação e consumo de mercadorias, inibindo as ações econômicas dos indivíduos e acarretando resultados negativos para a sociedade. Nesses termos, o liberalismo entende que o Estado não deve interferir nas relações de mercado, pois políticas governamentais dessa natureza são prejudiciais ao desenvolvimento do capitalismo. Portanto, as ingerências estatais na economia são recusadas pelos pensadores liberais. Quais seriam, conforme o liberalismo, as funções do Estado? Em A Riqueza das Nações, Adam Smith enumerou 3. Proteger o país contra invasores estrangeiros, proteger os cidadãos por injustiças cometidas por outros cidadãos o dever de erigir e manter as instituições e obras públicas que, embora altamente vantajosas para toda a grande sociedade, são de natureza tal que os lucros jamais compensariam as despesas se estas estivessem a cargo de um indivíduo ou de um pequeno número de indivíduos. Nota-se que nenhuma dessas atribuições estatais autoriza o Estado de intervir diretamente no mercado. A primeira, relativa à defesa do território contra eventuais intromissões estrangeiras, possui caráter militar. A segunda diz respeito à preservação de direitos individuais e da propriedade privada, assegurando juridicamente de relações estáveis entre os cidadãos. Finalmente, a terceira, ainda que articulada à economia, não significa interferência do Estado na dinâmica capitalista, mas sim a criação de condições públicas básicas para o exercício do livre mercado, tais como construção de ferrovias e serviços de comunicação. O pensamento econômico liberal exerce ampla influência nas sociedades contemporâneas, em especial a partir da década de 1980. Utilizou-se a expressão neoliberalismo para classificar esse retorno aos aspectos essenciais do liberalismo econômico clássico no contexto de globalização, marcada pela intensificação da internacionalização econômica. Os partidários do neoliberalismo defendem a privatização de empresas estatais, a redução de legislações trabalhistas e o Estado mínimo, ou seja, a redução do poder estatal com a finalidade de garantir a ordem social.